A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, que alegria estar com você mais uma vez para o comentário de mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Sempre um prazer poder contar com você e pedimos que você sempre interceda por nós para que possamos continuar com esse trabalho de subsídio das lições da Escola Bíblica Dominical, procurando sempre ajudar aqueles que querem se dedicar ao ensino da Palavra de Deus e a todos que buscam aprender do Senhor para praticar em suas vidas. E hoje nós vamos fazer o comentário da lição de número 13 da classe dos adultos. Essa lição que vai tratar sobre ética cristã e redes sociais. Então, um assunto muito atual e que todos nós, pelo menos na nossa região, em boa parte do nosso país e do mundo, temos um contato muito grande com esse tipo de tecnologia, que são as redes sociais, e a internet, a rede mundial de computadores. Então, o que a ética cristã pode tratar com relação a isso? Como encarar a questão das redes sociais, tendo em vista a nossa fé, o nosso ensinamento bíblico, porque não podemos ignorar que existem muitos benefícios que vieram para nós, ainda vêm relacionados a essas inúmeras facilidades que temos hoje com relação a essas tecnologias, essa conectividade, essa interação que existe e também as muitas informações adquiridas, enfim, existe um lado positivo e muito benéfico dessas tecnologias. Todavia, não ignoramos também os prejuízos e os perigos que fazem parte da rede. E nessa questão, nós estaremos pensando especificamente com relação às redes sociais, que na verdade é uma aplicação da rede, da web, né? Da rede mundial de computadores, com o objetivo de conectar e integrar pessoas, conforme a própria lição diz. Então, isso que é redes sociais. É uma das aplicações da web, da rede mundial de computadores. E as redes sociais existem com o objetivo, a princípio básico, de conectar e integrar pessoas. O texto áureo desta lição está em 1 Coríntios 6:12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. A verdade prática desta lição afirma: as redes sociais são um fenômeno que integra a sociedade. Porém, os relacionamentos virtuais não podem substituir a relação interpessoal, principalmente a comunhão cristã. Então nós vamos também, na nossa aula, na nossa reflexão, pensar um pouquinho sobre esse aspecto relacionados aos perigos da rede social, que, como já antecipa a própria verdade prática, pode atrapalhar, e de fato atrapalha mesmo, se a pessoa não vigiar, não tomar cuidado, os seus relacionamentos interpessoais e também a própria comunhão entre os crentes, entre os servos de Deus. Essa lição está dividida no ponto 1, redes sociais, o que é. Ponto 2, os perigos da relação descartável e novas tecnologias. E a rede social e o serviço do reino de Deus. Eu quero falar um pouquinho, antes de entrar na questão da rede, do ponto de vista mais de definição, dos perigos, tratar um pouquinho mais sobre isso, começar por esse último tópico com relação à rede social a serviço
do reino de Deus. E aí entra uma coisa muito importante, que ela nos facilita, as redes sociais e a própria web, mas tratando-se da rede social, elas possibilitam que nós possamos levar a mensagem do Evangelho. Inclusive, eu estou fazendo uso de uma rede, que é o YouTube, para poder transmitir para você o ensino, o subsídio da lição da escola bíblica dominical. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, tendo essa tecnologia, ela pode acessar. Então, é algo extraordinário essa possibilidade que nós temos hoje de evangelizar, de disseminar a mensagem cristã através das redes sociais. E nós temos muito disso nesse sistema. Muitas pessoas, muitas igrejas, muitas organizações cristãs fazendo uso desse mecanismo para anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é algo extraordinário, porque nós sabemos que em muitos lugares não há possibilidade de estar ali um missionário. Nem mesmo existem lugares em regiões urbanas onde fica impossível praticamente a evangelização de forma pessoal. Os condomínios, os prédios de edifício, hoje muitas pessoas estão fechadas dentro de suas casas. Quando saem, entram no seu carro, vão para outro lugar e quase não ficam expostas a locais públicos, nas ruas, e essas pessoas às vezes fica difícil serem evangelizadas porque a exposição delas é pouca. Agora, através do computador, através do smartphone, com o uso dessa tecnologia que envolve as redes sociais, nós podemos sim levar a mensagem cristã e orar e crer que o Espírito Santo pode usar esse mecanismo para alcançar almas, para alcançar vidas para o reino de Deus. Então é muito bom, esse lado é importante e louvamos a Deus pelo fato das igrejas e dos crentes, de muitos líderes estarem trabalhando nessa área, inclusive também com ações missionárias buscando a evangelização. São recursos. Então, nós, como igreja, nós podemos e devemos usar todos os meios lícitos, corretos, para evangelizar, anunciar a palavra de Deus, e as redes sociais, elas podem se prestar a esse serviço para o reino do Senhor. Mas entrando agora numa questão mais individual da rede social, pensando um pouquinho sobre ela, esse fato da rede social disponibilizar essa possibilidade de comunicação. Qualquer pessoa que tem acesso às redes sociais, que tem acesso a essa facilidade moderna, ela pode se comunicar com outra pessoa em qualquer lugar do mundo através das redes sociais. Também observando que pode comunicar-se com pessoas conhecidas dela, parentes, amigos, mas também existe a possibilidade de se comunicar com outras pessoas que ela nunca viu na vida. Também há essa possibilidade de comunicação com pessoas que nunca se viram pessoalmente, mas têm possibilidade de interagir entre si através das redes sociais. Isso de forma instantânea, ou seja, é imediata a comunicação, essa agilidade extraordinária. Por isso que quando a gente pensa em rede social, nós estamos falando de uma coisa extremamente prática, rápida, fácil de lidar, né? É muito fácil de manipular, de usar, tanto que a gente vê até crianças hoje usando o computador e às vezes até também em redes sociais, crianças, né? Embora possa haver um certo critério com relação a isso, mas muitas vezes esses critérios são burlados e as crianças acabam usando mesmo, né?
E então existem essas facilidades, essas agilidades, e isso acaba prendendo, atraindo as pessoas para esse mundo chamado de mundo virtual. Agora, além de integrar pessoas, de você poder falar com outros indivíduos em outra parte do mundo, através da rede social também as pessoas podem se unir a grupos que são formados dos mais diversos tipos, né? Grupos familiares, grupos de igreja, grupos de clubes, grupos de empresa, grupo de parentes, enfim, grupos de companheiros de trabalho, de departamentos e por aí vai. Grupos de relacionamentos afetivos e, é claro, existem também os grupos maliciosos, aqueles grupos que são prejudiciais. Nós já tivemos notícia, é claro, de pessoas que formam grupos nas redes sociais, grupos que têm como objetivo trazer prejuízo para a vida das pessoas. E um dos alvos que infelizmente tem sido visado por pessoas mal intencionadas são os adolescentes, principalmente. Então, deve-se tomar muito cuidado, principalmente com adolescentes e crianças, inclusive, que estão se tornando muito vulneráveis em relação às redes sociais. Não é de estranhar que a gente vê grupos de pessoas aí adolescentes principalmente, que entram em pacto de suicídio, certos jogos, certos incentivos a participarem de jogos na rede. Eles formam o grupo, vão na rede, jogam e vão se comunicando através dos grupos, se desafiando um ao outro. E a gente já viu adolescentes pondo fim à sua própria vida por causa desse isolamento e desse envolvimento que leva a pessoa, na verdade, a um mundo que não é real. E essa pessoa começa a viver num mundo que não é real e aquilo que ele vê nos jogos da internet e aquilo que ele fala, se comunica nas redes sociais, acaba afetando tanto a vida dessa pessoa que leva ela, às vezes, a uma atitude impensada, manipulada, de que ela pensa que ela começa a misturar a realidade com aquilo que é virtual, que não é realidade, e acho que a pessoa se confunde com tudo isso e, infelizmente, alguns adolescentes já partiram para a eternidade por causa do mau uso, da terrível influência do uso, não da rede em si, não da internet em si, porque a tecnologia em si é maravilhosa. O grande problema é o uso que se faz de todo essas condições maravilhosas que nós temos no mundo hoje. Assim como, por exemplo, um instrumento como uma faca é útil para tanta coisa, mas pode se tornar uma arma. Então depende da forma como a pessoa está usando a faca, por exemplo. Pode usar para cortar um alimento, pode usar para um serviço doméstico na cozinha, é claro, mas pode ser usado também para ferir e para matar. Então, o grande problema com relação às redes sociais não é a tecnologia em si, a facilidade, o dinamismo que se tem, toda essa interação. O problema não é a rede em si, o problema é o ser humano, a forma como ele está usando a rede social. Quem está do outro lado com quem você está conversando? Quem são essas pessoas que estão lhe influenciando? Essa é a grande questão. Porque pessoas mal intencionadas existem por toda parte. Na rua, nos convívios sociais, em todo lugar existem pessoas mal intencionadas que querem o mal do próximo e às vezes querem lucrar também com o próximo. E aí? Com quem nós nos relacionamos através das redes sociais? É o uso dela que está em foco aqui. Não ela em si, mas o uso. E isso é importante. Do ponto de vista que
nós como cristãos, entendendo agora a questão da ética cristã, porque quando nós falamos de ética cristã, nós analisamos essas coisas à luz da palavra de Deus. Então, como é que nós nos comportamos, como é que nós agimos e como é que nós fazemos uso das redes sociais? Como eu estou usando isso? Para que eu estou usando isso? Por que eu estou usando isso? Né? Essas são questões que nós devemos analisar para tratar da ética cristã e das redes sociais. Porque hoje são poucas as pessoas que não têm, por exemplo, WhatsApp, YouTube, né? Tem acesso, pelo menos, a assistir vídeo. Pode não ter um canal no YouTube, mas tem acesso a assistir vídeos. E o Facebook, que são as 3 maiores dessa área de redes sociais. E eu fiz um levantamento aqui. O Facebook tem aproximadamente mais de 2 bilhões e 200 mil pessoas que fazem uso dessa plataforma do Facebook. O YouTube, mais de 1 bilhão e 500 mil pessoas, 500 milhões de pessoas. E o WhatsApp, mesma coisa, mais de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Esse dado já deve ter sido ultrapassado bastante já. Então você vê que nós estamos falando de bilhões de pessoas. Então a Terra, o planeta Terra, que tem mais de 7 bilhões de pessoas, você vê aí que quase metade ou pouco menos da metade das pessoas da Terra, do mundo, tem acesso a essa tecnologia e estão fazendo uso dela. E nós aqui no Brasil nós temos. É claro que dependendo de cada região do país há uma facilidade melhor de conectividade, de possibilidade de estar locado, né, como se fala, mas o fato é que o nosso Brasil faz parte, né, dessa rede mundial de computadores. E praticamente você que está me ouvindo, você tem acesso, porque você está fazendo uso do YouTube, no caso. Está assistindo. Se você tem um canal, você posta o que você quiser no canal. Facebook, você também posta e publica lá o que você quer. E o WhatsApp, que é essa forma prática, ágil de se comunicar, né? Por isso que hoje as pessoas quase nem fazem muito mais ligação telefônica, a não ser em casos muito extremos. Usa-se mais as mensagens de WhatsApp, seja de voz ou seja de texto. E é claro que isso trouxe para nós uma facilidade, uma agilidade, uma praticidade imensa. Por isso, quando a gente fala de rede social, a gente não pode ficar demonizando isso. A gente tem que ser grato por essas tecnologias. Mas eu volto a dizer, em tudo na vida, se você não tiver critério, se você não tiver prudência, se você não tiver bom senso, e para quem é crente não tiver o temor de Deus, aí é que as coisas se complicam. Porque nós aprendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o que a palavra de Deus nos diz. Então, quando se tem temor, mostra que essa pessoa tem sabedoria para lidar com tudo na vida. Não apenas na questão da rede social, mas em todos os aspectos da sua vida, em todas as áreas da sua vida, ele vai saber se comportar e vai saber agir de forma a ser um cristão e a transparecer suas boas obras em qualquer área que ele viva. Quando a gente pensa em rede social, a gente vai perceber que a pessoa pode fazer parte de determinada rede, por exemplo, por iniciativa própria. A pessoa quer fazer parte, ela vai lá e preenche lá e faz e pronto, já está fazendo parte. Ou ela se torna participante de uma rede social por necessidade de trabalho, ou por incentivo de amigos, ou por causa da família, por causa da igreja, por causa das entidades que ela faz parte, dos clubes, enfim. Então são várias razões pelas quais uma pessoa pode fazer parte, tornar-se um membro, um participante, um usuário de certas redes sociais. São os mais diversos motivos. Se a pessoa não quiser de jeito nenhum, ninguém é obrigado a fazer parte, mas hoje em dia está cada vez mais difícil encontrar quem não faça parte de qualquer, ou pelo menos uma dessas redes sociais. Agora, quando a gente toma parte de uma rede social, seja ela qual for,
a gente tem que estar ciente de que a nossa privacidade, de certa forma, ela vai ser exposta. Vai ser exposta. Isso é uma coisa. Não vai haver privacidade total. Não vai haver. Pelo contrário, vai estar muito exposta à privacidade. Outra coisa, saber o seguinte, que quando você faz parte de uma rede social, elas estão lucrando com isso. Então tem gente ganhando muito dinheiro, ficando bilionário, já estão, né, bilionários por causa do nosso uso da rede social. Então, para nós, quando a gente usa toda essa facilidade, quando temos toda essa agilidade, essa rapidez de comunicação, a gente tem que entender o seguinte, que para nós praticamente o custo é muito baixo, ou zero, aparentemente, né? Mas que tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Tem gente ganhando muito dinheiro com isso. E quem cria, ganha, né? Quem inventou é quem está ganhando. Nós estamos sendo beneficiados porque estamos usando. Mas daqui a pouco vamos entrar na parte obscura do negócio, na parte perigosa das redes sociais, que é justamente a forma de usar a rede social. E é com isso que nós devemos atentar. Lembrando que com a rede social a gente pode disponibilizar textos, mensagem de texto, podemos disponibilizar fotos, vídeos, tudo muito fácil. Você faz tudo no celular e já publica se você quiser. E o grande problema às vezes é que as pessoas publicam de forma impensada e depois começam a colher alguns resultados que não vão se agradar. Porque depois que você publicou, foi embora. Tem um velho ditado, muito antigo ditado, que tem 3 coisas que não voltam atrás, né? A flecha lançada, a pedra tirada e a palavra falada. Hoje em dia a gente tem que acrescentar, né? E a rede social. Colocou lá, clicou lá, mandou, pronto, foi embora. E às vezes não adianta você querer buscar e pegar, porque já foi. Então, tem que se pensar muito bem, antes de publicar qualquer coisa, antes de postar qualquer foto, que vai expor, às vezes, você mesmo vai se expor. Você mesmo vai se expor. E tem pessoas que depois começam a ficar amarguradas e tristes, porque depois que expõe, recebe certos comentários que não agrada, que não é o que ela queria ouvir. Aí fica triste, fica chateada, mas já fez. Então tem que se pensar antes, tem que se ponderar e ver o que está fazendo. Ver o que está fazendo. Né? Então, com relação ao uso, a gente tem que pensar o seguinte, até que ponto eu posso ou devo me expor na rede social? Depende de mim. O uso da rede é a grande questão. Então, se eu tenho esses mecanismos, até que ponto eu posso ou eu devo me expor? Será que eu devo me expor? Porque às vezes o grupo que você está fazendo parte, ele quer que você se exponha de uma forma que você não concorde. Então, você vai se submeter a esse grupo? Só para fazer parte do grupo? Não seria melhor você sair desse grupo que quer impor para você certas condições das quais você não quer fazer parte? Ou não quer se sujeitar? Então é melhor sair de certos grupos do que cumprir certas exigências que particularmente para você não são aceitáveis. Porque você não tem que se submeter, se sujeitar ao grupo. Não, você tem que ter a sua livre escolha, o seu livre-arbítrio, a sua vontade própria, para depois você não se arrepender. Se arrepender. Agora, da forma individual, quando você mesmo coloca alguma coisa, até que ponto você não está expondo muito a sua família, o seu relacionamento conjugal? E outra questão, até que ponto aquilo que você está expondo na rede é real, é verídico, é verdadeiro, é a realidade? Porque, infelizmente, algumas pessoas postam aquilo que eles sonham, mas não o que é a realidade. Postam aquilo que eles têm como ideal, mas não é como real. E às vezes apresenta na rede social um relacionamento que quem olha parece perfeito, mas que verdadeiramente não existe, claro, perfeito, mas às vezes é exatamente o contrário daquilo que está postando. É um desejo aquilo, é um desejo. Mas na rede social, você vai ficar postando apenas o que você deseja, ou você vai viver a sua realidade e de fato tratar o seu relacionamento onde ele deve ser tratado?
E o relacionamento não deve ser tratado para todo mundo ver. O relacionamento deve ser tratado de forma privada. Por exemplo, um casamento, um relacionamento do marido e da mulher. Não adianta a pessoa postar uma foto como se juras de amor e aquela coisa toda, e sabendo que aquilo não é verdadeiro. É até um sonho, é até um ideal que deve ser buscado. Mas quem vai olhar aquilo ali não vai ver como ideal, vai ver como algo que é real. Mas lá dentro da sua casa, lá no seu relacionamento, você e seu marido, ou você e sua esposa sabem que vocês não são aquilo que vocês aparecem lá numa rede social. Então vocês estão passando uma imagem que é mentira, que é irreal. E para o cristão, ele não tem nada a ver com a mentira. Ele não tem que expor uma coisa que não é realidade. O cristão, ele não vive de fantasia, ele vive de realidade. Então nós podemos mentir, porque quando a gente passa uma ideia que não é realidade e ainda coloca lá um monte de coisa escrita que não condiz com a realidade, nós estamos mentindo. Mentindo. E essa mentira, uma hora, pode também aparecer publicamente. Pode aparecer publicamente. Né? Então devemos tomar muito cuidado para viver uma coisa real. Não se expor, e principalmente não expor aquilo que não é verdadeiro. E até aquilo que é verdadeiro não ficar se expondo também. Porque nós temos o direito de privacidade. Não é porque a gente faz parte de uma rede social que a gente tudo tem que ficar publicando. Porque existe uma febre que a pessoa tem que publicar tudo. Não. Você não dá valor à sua privacidade? Você não dá valor à sua vida íntima? Você não tem valores que você quer preservar para você? Por que expor todas as coisas? Então, o uso da rede é esse. Até que ponto eu preciso me expor? Até que ponto eu quero me expor? Até que ponto eu devo me expor? Reflita. Feche o aplicativo, pense, raciocine, pondere e veja se aquilo de fato vai ser bom para você. Eu uso a rede como meio pelo qual me comunico quando tem necessidade ou faço uso mais geral dela? Porque a rede social é para isso, é para comunicar e tal. Então, qual que é o uso que você faz da rede? Outra coisa, quanto tempo eu passo nessas redes? Quanto tempo? E por que eu faço isso? Qual é a razão? Qual é o motivo? Por quê? Por que eu fico tanto na rede social? Quanto tempo eu fico lá? Pondere. Você que é cristão, quanto tempo você passa com a Bíblia, lendo a palavra de Deus? Quanto tempo você passa em oração? Pense nisso. Agora pense também, quanto tempo você passa na rede social? Quanto tempo? Vendo foto, curtindo, comentando, postando. Quanto tempo? Quanto tempo? Não é de admirar que a vida espiritual vai definhando. Por quê? Porque não se tem tempo para as coisas de Deus, mas se tem tempo para as coisas do mundo, para as coisas dos homens. Então, devemos pensar sobre isso. E existem já pessoas viciadas, né? Viciadas nesse tipo de coisa. Precisam ser tratadas de tanto que ficaram viciadas. Não conseguem acordar sem olhar o WhatsApp, o Facebook e às vezes digitando no trânsito. Eu mesmo já vi várias pessoas no trânsito lá digitando no smartphone, dirigindo e digitando, teclando. É um problema. Não se fala mais no telefone quase. Ainda tem gente que fala, claro, dirigindo e falando no telefone. Agora a gente não está vendo apenas dirigindo e falando, a gente está vendo já pessoas digitando. Imagine, uma pessoa dirigindo um carro, tira os olhos da estrada para olhar para o teclado. Isso é um problema seríssimo, seríssimo. E uma falta de prudência, uma falta de respeito a si próprio, colocando em risco a sua própria vida e a vida dos outros. Por quê? Porque acha que tem que estar linkado, tem que estar conectado o tempo todo. Tem que estar. Se não tiver, não está bom. Quer dizer, vira um escravo. Vira um escravo. E a Bíblia diz que aquele a quem você se apresentar para servir, você é escravo. Será que você que está me ouvindo não está escravizado por uma dessas mídias sociais, dessa rede social? Ou a gente pode ampliar um pouquinho mais o leque, embora não seja o assunto, mas escravo de um jogo da internet, escravo de outro mecanismo de
de computador, dessa rede mundial, se tornou escravo, não consegue viver sem isso? Até que ponto isso está prejudicando o seu relacionamento? Até que ponto está tomando o seu tempo? É um caso para se pensar. Então, outra coisa que nós devemos pensar, esse uso que eu estou fazendo me faz ficar tão envolvido nessas relações virtuais que está prejudicando os meus relacionamentos, como a própria Verdade Prática falou, relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento de amigos reais, verdadeiros, pessoas de carne e osso que a gente toca, que a gente conversa olhando nos olhos de verdade, não na tela. E o relacionamento conjugal também, e a igreja também. A igreja também. Porque hoje já tem aquele pessoal que tem a igreja virtual. Eles cultuam na frente de um computador. Isso não é igreja. Porque a igreja subentende-se comunidade, comunhão, corpo, unidade, união, reunião. Isso é igreja. Então, embora a gente possa disponibilizar tanta coisa, as igrejas colocam cultos na internet, mas não é para o crente ficar assistindo o culto na internet. Esses trabalhos na internet é voltado, claro, para evangelizar aqueles que não conhecem o evangelho, e às vezes aquele crente que está enfermo, doente, não pode vir à igreja, está trabalhando, ou está tá viajando, está longe da sua igreja e quer assistir o culto da sua igreja, ver o culto da sua igreja, é para isso. Mas não é para o crente ficar em casa assistindo o culto na internet. Isso não tem lógica, isso não tem cabimento, isso. Entendeu? Então, esse envolvimento começa a prejudicar o relacionamento humano, que é tão importante. Por isso que se isola as pessoas. As pessoas se tornam muito envolvidas no mundo virtual, tem milhares de amigos no mundo virtual, mas não tem relacionamento com uma pessoa no mundo real. E aí pronto. E aí a pessoa se torna sozinha, somente vinculada à rede, mas se torna um ser vencido, dominado por uma tecnologia, escravizado por uma tecnologia onde a máquina, onde a sua forma de ser usada tornou-se o senhor daquela pessoa. Que Deus nos guarde, que o nosso Senhor seja apenas o Deus que nos salvou. Então, quando eu publico, outra coisa que eu tenho que pensar com relação ao uso, quando eu publico alguma coisa, qual é o meu objetivo? Qual é a razão pela qual eu estou publicando aquilo? Vaidade? Eu quero popularidade? Ou quero criar contenda? Ou eu estou querendo atacar de forma velada, e às vezes de forma bem clara também, alguém. Ou eu estou usando a rede, publicando alguma coisa para edificação, para evangelização, para coisa boa. Por que eu publico? Qual que é a razão pela qual eu publico? Eu quero me mostrar? Vaidade pura? Um cristão não pode agir dessa forma. A ética cristã, ela ensina o cristão a ser modesto, sensato, discreto, sóbrio, temperante. Então, certos exageros que as pessoas gostam de transparecer nas redes sociais não deve fazer parte do comportamento de um cristão. O cristão não é espalhafatoso, o cristão não chama atenção para si, mas o cristão, ele, através da sua vida, deve chamar atenção para o Cristo que ele serve, não para si próprio. E os perigos da rede, eu já falei, eles estão por aí. Então, como que eu estou usando? E como eu estou também pensando do outro lado? Os perigos que estão por trás daquilo que eu estou usando. E mesmo que eu use da forma certa, eu devo entender que é um mundo que está cheio de perigos. É um campo minado. É uma floresta cheia de armadilhas. Por quê? Porque existem pessoas mal intencionadas procurando vítimas. E o noticiário está aí para provar que isso é uma realidade. Tomar cuidado também, porque outros perigos das redes sociais são aqueles grupos fechados, radicais e nocivos, que incentivam o suicídio, que incentivam a violência, porque a gente sabe também que grupos extremistas, eles ficam cativando e fazendo seus discípulos, radicalizando pessoas em várias partes do mundo através das redes sociais. E também
Outro perigo é a falsa impressão de satisfação. A pessoa sente-se satisfeita. E de aceitação. É uma falsa impressão que a pessoa vive de aceitação e de satisfação. E encerrando a nossa reflexão, eu quero deixar algumas recomendações bíblicas que podemos e devemos observar em relação às redes sociais. Eu vou citar alguns versículos que são importantes como cristãos a gente entender que a nossa ética deve estar baseada na palavra de Deus, é claro, e apenas algumas referências, vou citar apenas 5, que devem nortear ou que servem para nos ajudar a lidar não apenas com a rede social, mas como o caso aqui são as redes sociais, vamos aplicá-los a isso. Primeiro, Salmo 101, verso 3, onde o salmista diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, como crente, o que é que você está olhando? Para o que você está olhando? O que está prendendo a sua vista? Porque o mal entra pelos olhos. Salmo 101, verso 3. Efésios 5, 15 e 16. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos ensina a andar com prudência e a remir o tempo. Prudência e aproveitando bem o tempo. Eu já falei sobre isso e a gente gasta um tempão, a gente não, né? Algumas pessoas gastam muito tempo nas redes sociais e o tempo vai passando, passando, passando e ele, como um zumbi, sentado ou deitado ou encostado em algum lugar, olhando para um smartphone ou olhando para um computador e o tempo vai passando, passando, passando e essa pessoa não produz nada que realmente edifique o próximo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, ali Paulo ensina que devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Ou quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Será que eu estou usando a rede social para a glória de Deus? 1 Tessalonicenses 5, 22, onde Paulo ensina a abster-nos de toda aparência do mal. Então, o que você está vendo? O que isso está causando para você? O que está te ajudando espiritualmente? Como isso está te edificando e te melhorando como pessoa, como ser humano, como esposo, como esposa, como filho, como pai, como mãe, como crente, como pastor, como obreiro, como servo de Deus? Como esse uso da rede social está te melhorando? Para o bem ou para o mal? Se estiver te trazendo mal, reflita, pense, analise e fuja da aparência do mal. Use sim, mas não se deixe dominar por ela. Aí entra 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, que é o textuário da lição, que nos ensina a não nos deixarmos dominar por coisa alguma. Mesmo coisas que são lícitas, mas não podemos deixar-nos dominar por nada. Não é porque é lícita, não é porque é legal que eu vou deixar-me dominar. Não, porque como crentes nós aprendemos e sabemos que existe vida em Cristo e só em Cristo existe vida verdadeira. E todas as outras coisas, se a gente não vigiar, pode nos levar longe dessa vida e nos fazer viver de uma forma sem sentido, de uma forma ilusória, vivermos uma vida puramente sem fruto espiritual e uma vida sem satisfação, que lá na frente vai fazer a pessoa olhar para trás e dizer quanto tempo eu perdi. Então não vamos perder o nosso tempo, vamos glorificar a Deus, vamos servir a Deus, vamos fazer uso sim da rede social, vamos nos comunicar, vamos nos conectar, poste aquilo que você deseja no sentido positivo, converse com seus amigos, curta o que você quer curtir, parabenize as pessoas, entre em contato, viva, mas não faça isso a sua vida. Não faça disso a sua vida. Deixe que isso seja uma parte, mas não a parte mais importante. A parte mais importante é a tua comunhão com Deus, amar a Deus e a tua vida dos relacionamentos verdadeiros, dos relacionamentos pessoais. E o outro lado, que seja um complemento apenas. Um complemento apenas. Assim como na alimentação, você tem aquilo que você normalmente come todos os dias, que para você é essencial,
e aquilo que de vez em quando você coloca lá para ajudar na sua dieta, no seu organismo, enfim. Que a rede social seja para você não aquilo que seja o principal, mas seja aquilo que seja o complementar. E sabendo usar, sem dúvida, você vai se sentir beneficiado e melhor. Mas nós nunca podemos substituir o essencial por aquilo que não é essencial, pelo trivial. E rede social não é essencial, porque as gerações viveram a vida toda sem isso. Mas nossa geração está fazendo dessas coisas, uma coisa essencial com a qual muitas pessoas já dizem que não conseguem viver sem. Não conseguem viver sem internet. Mas consegue sim. Nós não conseguimos viver sem Deus, sem comunhão com Cristo. Mas sem rede social, sem internet, a gente vive sim. Agora, já que ela está aí, para nós podermos usar, vamos usar. Mas vamos usar com muita prudência e muita sabedoria e com ética cristã. Então, graças a Deus, essa foi a última lição dessa revista, que sem dúvida foi muito edificante para todos que estudaram e participaram tanto dos vídeos postados no YouTube por várias igrejas, pastores, professores, e também, principalmente, por aqueles que estiveram na classe, na sala de aula, aprendendo lá na sala de aula, porque o gostoso é estar junto, é participar, não é? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te glorificamos. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a todos nós, para que possamos saber fazer uso dessa tecnologia que são as redes sociais, da própria internet, meu Pai. E, acima de tudo, meu Deus, glorificar o Teu nome em tudo. E podermos, ó Deus, dedicar o nosso tempo, a nossa vida, a Ti, a Tua obra, o Teu serviço e ao amor a Ti e ao amor ao próximo. Nos ajuda, portanto, a dar sabedoria e nos dá sabedoria para que em tudo possamos resplandecer como astros neste mundo, que Te servem e Te honram. Abençoa o meu irmão e a minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida. Um grande abraço.